Estamos, então, iniciando mais uma live da União Espírita Allan Kardec, que fica aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Mas quem administra o nosso estudo é o meu irmão de longe, lá de Palmas, Tocantins. Seu Maurício também é de lá, né? Um centro espírita maravilhoso que tem lá. Então, hoje nós estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 10. A pergunta vai de 825 a 872. Liberdade natural. Nós estamos na live número 156, e a pergunta de hoje já é a 832. Muito bom. A nossa casa fica localizada no Jardim Monte Líbano, Rua Viema, 5.565. De abertura para nós. Então, elevemos nossos pensamentos a Deus, serenando nossos pensamentos, serenando nossos sentimentos, nos sentando já de forma mais confortável possível, para facilitar a nossa concentração. Elevemos nossos pensamentos ao mais alto, com nossos bons pensamentos, com nossos bons sentimentos. Que Jesus possa iluminar nossos corações, iluminar nossas mentes, para que nessa noite de hoje possamos tirar proveito dos ensinos dos enviados de Jesus, por meio da codificação kardeciana do Livro dos Espíritos. Que Jesus possa iluminar nossos passos e que tudo isso possa servir para o nosso aprimoramento. Que possamos ser melhores cada dia, aprender para ser melhores cristãos, para poder aprender mais, para poder servir melhor. Que Jesus ilumine todos nós, ilumine todos os nossos irmãos que estão unidos aqui nessa live, nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje também sejam abençoados. E todos aqueles com os quais nós entramos em sintonia também recebam a luz. E que Jesus ilumine nossos passos e que possamos fazer boas reflexões na noite de hoje. E que assim seja. Para mim também. Mas a gente fica pensando assim que ainda tem muita gente embrutecida no mundo, né? Porque a escravidão dos nossos irmãos africanos aqui no Brasil aconteceu há bastante tempo, né? Mas hoje ainda no mundo tem pessoas embrutecidas, né? Então, ainda tem muita gente embrutecida no mundo. Há homens que tratam seus escravos com bondade, que não lhes deixam faltar nada, e pensam que a liberdade os exporia a maior privações. O que os espíritos dizem sobre isso? Olha que pergunta interessante, hein? Eu digo que estes cuidam melhor dos próprios interesses. Eles também têm um grande cuidado com seus bois, com seus cavalos, a fim de tirar mais proveito deles no mercado. Não são tão culpados assim quanto aqueles que maltratam seus escravos. Mas nem por isso deixa de usá-los como uma mercadoria, ao lhes privar do direito de se pertencerem. Aqui está muito bem explicado, né? Eu acho que nem cabe nenhum tipo de explicação, porque tem mesmo. Agora, quando a gente lê a pergunta, a gente fala assim, poxa, eles tratam bem os escravos, tem compaixão, tem dó, mas a maioria tem interesse, né? Que os escravos não fiquem doentes, que produzam, porque
os escravos também não deixam de ser uma ferramenta para eles. Né? E aí é lógico que a resposta ele diz que cuida melhor dos seus próprios interesses, que está falando aí, porque no mercado, eles, naquela época, não queria comprar um, um escravo doente, frágil, debilitado, né? Quanto mais músculo as pessoas tivessem, mais valor tinha no mercado. Né? Então, aqui fala assim, que eles não deixam de, de ter seu grau de culpabilidade, mas é mais relevante. Né? É mais ou menos isso. É, Quer acho que fazer um... a resposta dada pelo espírito ao Kardec foi assim, muito interessante, porque mesmo os patrões, os donos dos escravos, tratando-os com bondade, não deixa faltar nada, mas tem uma coisa que eles deixam faltar, né? Que é liberdade de escolher. Não, eu não quero trabalhar mais aqui, eu quero ir trabalhar lá com outro patrão, por exemplo. Falta isso, né? Então, no caso, é por pouca coisa. Por pouco, o dono, ou seja, o que é, na verdade, o dono, né, do escravo, porque o escravo era como se fosse um objeto, né, um bem material, o que faltou e faltava, né, para para esses fazendeiros, donos de escravos, que tratavam muito bem os escravos, o que faltava para eles, nesse caso, é dar liberdade. Imagina bem, você, o escravo, sendo tratado sendo bem tratado, mas sabendo que aquele homem ali é o dono dele, né? É o dono, não é patrão. Que patrão é uma coisa e dono é outra coisa. Então, ali o cara é dono. Então, o Espírito mostra bem claro isso aí, né? Porque eles tratavam bem da mesma forma que trata o seu cavalo, que trata seu boi, visando o interesse pessoal, né? Cuida bem não deixa faltar nada para o escravo, mas para que ele possa trabalhar bem para ele. O interesse, no caso, é ser material. Mas aqui depois ele fala que não são tão culpados, né, quanto aqueles que maltratam, né? Porque tem uns donos de escravos que sempre estavam amarrando os escravos lá no pau, né, e no pelourinho lá e metendo chicotada alguns até a morte. Então, esses é mais culpados que maltratam. Esses que tratam bem, a culpa já é bem menor, né? Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Resposta: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Pode deter-lhe o ímpeto, porém não aniquilá-lo. Interessante, né? Que a única liberdade que nós temos por completa é a do pensamento, né? É, Porque nós temos liberdade de pensar o que quisermos, né? Não tem como alguém podar a nossa liberdade. Que a liberdade, por exemplo, de expressão, que está sendo muito divulgada por aí assim, ela tem limite, porque a expressão que prejudica o próximo, igual hoje estão se falando muito de liberdade de expressão, mas a expressão, se nós exprimirmos coisas que ofendem o outro, isso não é liberdade, né? Então, a expressão, ela também tem limite. Então, nós não podemos ter a liberdade de expressão 100%. Ela é limitada. Agora, do pensamento, não. Do pensamento, ela
ninguém pode podar o nosso pensar. Nós, com nós mesmos, estamos pensando aqui e não tem como. Nós mesmos que fala aqui. Nós podemos até tentar deter, né, o ímpeto do nosso pensamento, nós podemos organizar o nosso pensamento. Quando nós estamos pensando por aqui, opa, não, dá uma parada por aqui, né? Mas a gente não tem, ele não fica podado. E não tem como ninguém vir cortar o meu pensamento. Eu posso tentar proibir o, o Odilon de pensar tal coisa, não vai adiantar, porque o pensamento dele vai onde ele quer. Não, é isso aí mesmo, tá? A gente é livre para pensar. Em certos pontos, até para fazer alguma coisa, né? Agora, depois a gente colhe, né? E o pensamento, você pensa, mas às vezes você pensa, não chega aos entretanto. Né? Errado, você pensar errado, mas se você não chegou lá, né? Ah, o débito é menor. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus é. Somente a Deus sendo possível conhecê-lo. Ele condena o absorve, segundo a sua justiça. É uma sequência dessa outra pergunta, né? Nós somos responsáveis, sim, claro. A gente é livre para pensar. É igual a gente fala muito, né, da colheita, né? Você planta, colhe. Se você pensar bons pensamentos, a tua mente vai ficando limpinha, vai ficando bonita. Em tua volta, você goza da assistência dos benfeitores espirituais, espíritos amigos que estão sempre ali, te ajudando, te acompanhando, né? Agora, se você pensar errado, pensar em besteira, seu pensamento vai estar sujo, né? Então, perante Deus, você é responsável pelo seu pensamento. Você é livre para pensar, e aí, então, a resposta é somente a Deus, sendo possível conhecê-lo. Ele o condena ou observa, porque o pensamento, desde que você não chega aos entretanto, só fica no pensamento, ninguém pode saber o que você está pensando. Agora, agora Deus sabe. Deus sabe direitinho o que se passa na minha mente, na mente de todos nós, né? Então, não é bom a gente pensar coisa errada. A gente disciplinar os nossos pensamentos. Nédilon, Porque eu falo, nós somos responsáveis por tudo, né? O pensamento é também uma ação, né? O pensamento também é ação, embora às vezes a gente faz uma diferença entre pensamento e ação, mas a ação, o pensamento é uma ação, embora seja um pouco mais abstrato um pouco, não tão concreto como a ação de fazer uma coisa com as mãos, com os pés e tudo mais, menos um pouco do que falar também, mas é uma ação. E como Deus é amor, conhece tudo, ele não está para nos punir, nem para nos condenar, nem para nada, né? Mas nós mesmos nos colocamos numa faixa vibratória, porque de acordo com o nosso pensamento, se nós pensarmos no amor, se nós mentalizarmos o amor, mentalizarmos coisas boas, mentalizarmos o bem, então nós mesmos entramos numa faixa vibratória boa, saudável, né? E quando nós mentalizamos, nós pensamos coisas ruins, pensamos no mal, por exemplo, pensamos em fazer o mal, nós estamos arquitetando coisas
nosso pensamento está andando, e devido ao seu pensamento mais baixo, nós estamos caindo numa faixa vibratória mais ruim, né? Pesada, doentia. Então, de acordo com o nosso pulso, nós somos responsáveis. Então, vamos receber energias boas, vamos entrar na faixa vibratória boa e ser contaminados com boa energia, se o pensamento é do bem, e vamos também cair numa faixa vibratória baixa, pesada, doentia, quando nós pensamos no mal. Ah, Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Ou seja, a gente pode pensar o que quiser, né? Mas a gente sempre tem a consciência se é certo ou se é errado. Ninguém é inocente nesse mundo, né? E depois embaixo aqui ainda fala a consciência é um pensamento íntimo, íntimo, que pertence a todos os homens, né? Como também todos os outros pensamentos. Eu penso, agora eu vou fazer, minha consciência vai falar se é certo ou é errado. Se eu estou fazendo uma coisa errada, se eu estou fazendo uma coisa certa. Não tem mais o que comentar, né, Lu? Ou tem? Tem. eu, o que eu estou tentando entender isso aqui? Para mim, no meu modo de pensar, nós não temos a liberdade de consciência, porque a consciência vem sem eu querer, que a liberdade é aquilo que eu escolho, que eu posso determinar. E a consciência você tem de uma coisa ou não tem de uma coisa. Você não pode escolher ter a consciência ou não ter a consciência. É coisa que você já traz dentro de si. Como fala, a consciência é um pensamento íntimo. É aquele pensamento íntimo. Eu acho que até ela tem bastante a ver com o saber, porque quando o próprio Kardec perguntou ao espírito lá sobre a questão da, da lei natural, ele fala que Deus colocou a lei natural, escreveu a lei natural na nossa consciência. Então, então a gente busca nela aquilo que você já tem. Eu acho estranho falar em liberdade. Você tem ou não tem. Você não tem a liberdade de ter consciência ou não ter a consciência. O pensamento você tem liberdade. O pensamento você pode direcionar o seu pensamento para um caminho ou para outro. Então, supõe que eu esteja pensando em fazer o mal para alguém. Aí, de repente, fala, opa, não, não, não. Eu devo pensar em mudar isso aqui, vou fazer uma coisa melhor. Eu não posso fazer isso. Quer dizer, você tem o pensamento que você consegue direcionar ele. Aí eu acho que você tem liberdade para direcionar seu pensamento por um caminho ou para outro. A consciência, não. Aparece igual quando a gente vai pensando uma coisa aqui, já vem, opa, eu estou errado desse ponto de vista aqui. Eu errei. Ou seja, a consciência que bateu. Talvez eu não busquei ela, mas ela chegou em mim sem eu ter ido atrás dessa consciência. Tem um homem direito de pôr em embaraço a liberdade de consciência? Opa, agora vai questionar aquilo da anterior, né? Então, o homem tem direito de pôr em embaraço a liberdade de consciência? Resposta: falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o julgar a consciência.
Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Vamos lá, né? Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Ele quer, esse falece-lhe é um termo meio assim, dúbio, né? Mas aqui está no sentido de pertence ao homem, né? Tanto o direito, da mesma forma, quanto a referência à liberdade de pensar. Então, ele acha que o homem pode realmente pôr em embaraço a liberdade de consciência. Então, observando, voltando aí, na outra versão aqui, fala o seguinte: o homem tem direito de opor entraves à liberdade de consciência. Aí ele fala, não mais do que a liberdade de pensar, porque somente Deus pertence direito de julgar a consciência. Aí fala que não, né? Da mesma forma, do mesmo jeito do pensamento. Então, o homem, o ser humano, não tem como limitar, dar embaraço à consciência. É que a liberdade de consciência, você nem, por exemplo, o pessoa é escravo, né? Aí o dono do escravo não tem como tirar a liberdade do escravo pensar e nem tirar a liberdade dele de consciência, né? É dono, mas não tem jeito, porque não tem como, ele não faz, e nem tem consciência. Que é que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? O que é que resulta disso? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-lo hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Eu acho eu penso o seguinte, que toda a sociedade acaba constrangendo um pouco a liberdade de consciência, não acaba? Quando, nós, no livro de João de Anjos, por exemplo, que nós estamos lendo, O Homem Integral, mostra muito isso, né? De a gente tentar seguir os modelos da sociedade. A pessoa pensa numa coisa, tem uma consciência já mais ou menos formadas, mas acaba vivenciando o que a sociedade impõe como uma norma, ou seja, para ser aceita a sociedade, acaba tentando trabalhar a consciência dele para caminhar numa direção oposta. Aí por isso que fala que faz hipócrita, né? Porque a consciência, você acaba tendo ela. Você tem a consciência X, mas acaba deturpando, embaraçando aquilo ali, e a pessoa acaba vivenciando diferente. Meio que induzindo a pessoa a agir contra a consciência dele. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Resposta: toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal.
Mas só que é importante quando fala respeitável. É, dependendo, por exemplo, do que a pessoa crê, por exemplo, se eu vou olhar essa questão aí, eu não quero falar mal mas por exemplo, se você pega um evangélico bem fanático, aí ele lê essa pergunta aqui. Essa resposta aqui justifica ele condenar o Espiritismo. Por quê? Porque para ele, o Espiritismo induz ao mal. Entendeu como é que a situação é meio complicada? Que a gente já fala, não, condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Sim, é verdade. Só que nós estamos tão assim, nós achamos que é o mal e já julgamos como mal, né? Então a gente acaba condenando, igual mesmo nós espíritas, a gente vê muitas pessoas condenando a Umbanda, que falamos da Umbanda, muitos espíritas falam que a Umbanda é macumba, né? Então, inclusive, já ouvimos no meio espírita chamar a Umbanda de baixo espiritismo, ou seja, é condenável. Aí a gente tem que cuidado para a gente entender e não interpretar no sentido que nós achamos, mas no sentido real da palavra, né? É, Eu, por mim, não acho que é um mal. Acho que tudo é um processo, né? Ela é um processo. Então, nós não podemos condenar a crença deles. Eles têm a crença e mesmo ela causando algum problema, caso alguma criança ali que acaba morrendo por falta de receber o sangue, né? Acaba morrendo, mas ela, como um todo, ela faz muita coisa boa, né? Tem que ser respeitável. é, é isso mesmo. Estão num nível assim mais. Estão aprendendo, né? A vida é um aprendizado. Cada um de nós está num nível evolucional. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Olha, é o que a gente acabou de falar, né? Isto é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Por isso que já existe a lei, né, de ninguém censurar. Isso, é. E é uma falta de caridade você rebaixar o outro. Ele está num nível de evolução. Ele faz achando que está certo. E quem somos nós para dizer que está errado? Não é? É mais ou menos isso aí. Esse é o problema muito grave que nós enfrentamos aqui na Terra, né? Hoje a gente tem muita dificuldade para a gente manter equilíbrio, né, com uma pessoa que não pensa como nós. É, A pessoa tem uma crença diferente, aí, ó, não basta, eu não vamos longe, não, né? Dentro do Espiritismo tem várias divergências, vários escândalos, né, com relação a metodologias, né? Então, uma metodologia não aceita a outra. E se pelo menos respeitasse, você não precisa. Eu penso o seguinte: qualquer crença, se ela não é boa para mim, não significa que não é boa para o outro. Por isso que precisa de respeito. Para mim, eu não agradei dela. Mas e o outro agradou? Ótimo, né? Então, por isso que fala aí que é faltar com a caridade. Porque é boa, para mim não é boa, mas se é boa para o outro, por que não? Apoiar aquela pessoa na sua crença. Eu acho que é muito interessante a gente.
aprender isso, né? Fazer isso. Então, se uma pessoa quer ter uma crença e gosta da crença dele, a gente precisa apoiar e respeitar. É verdade. Não cabe a gente estar criticando. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbação à sociedade? Pode reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Interessante aqui, né, quando fala que a, a liberdade de consciência, nós falamos que não tem como se opor a ela, né? Você tem como atentar contra a liberdade de consciência. Mas quando a pessoa quer reprimir, vai conseguir reprimir os atos, né? A crença íntima é inacessível. Agora, a minha preocupação é nós não temos essa capacidade, a humanidade em geral não tem essa capacidade hoje ainda de entender muito bem as crenças que causam perturbação à sociedade, se é a crença boa ou ruim. A gente não tem muito essa capacidade, por isso é complicado você tentar colocar óbice mesmo aos atos, né? Por que as pessoas foram queimando, derrubando os terreiros de Umbanda, no Rio de Janeiro, em vários locais, que eles derrubaram. Eles estavam reprimindo os atos, porque essa crença, na opinião deles, causava perturbação à sociedade. Ou seja, é contra a lei de Deus. Aí eles conseguiam reprimir os atos. O sentimento, não, que não tem como, né? Consegue reprimir a consciência daquele grupo que está ali, que a casinha, que o terreiro de Umbanda foi derrubado, por exemplo, a consciência deles mantiveram a mesma consciência. Aí eles conseguiram reprimir um pouquinho ali nos ratos, momento, né? Aí muitas reuniões deles ficaram até sem fazer por causa do local, mas a crença em si é inacessível. Kardec fala aqui, né? Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarreta qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença, a liberdade que ela conserva integral. Reprime, mas não tira. Reprime o ato, né? Mas a consciência fica lá dentro normalmente ainda. É. Aí, por exemplo, aqui a pergunta, eu entendo assim, tem uma crença aí, né, que sacrifica animais, sacrifica crianças, né? E aí causa uma perturbação à sociedade. Cabe às autoridades reprimir, né? Mas não cabe nós a criticar, porque a consciência é íntima e inacessível, né? Eles têm a consciência que eles têm que fazer essa coisa errada. Nós não aceitamos, mas não tem como a gente entrar dentro da consciência de cada um e fazer eles mudar. Lá, como que eu errei? Estava errado, né? Aí é uma coisa de cada um. Você não consegue controlar a consciência do outro, não, né? Para respeitar a liberdade de consciência, deve deixar que os propague doutrinas perniciosas ou pode, sem atentar contra aquela liberdade? Procurar trazer ao caminho da verdade os que transviaram e obedecendo a falsos princípios? Eu vou ler de novo. Para respeitar a liberdade de consciência, deve deixar que se propague doutrinas perniciosas
ou pode, sem atentar contra aquelas liberdades, procurar trazer ao caminho da verdade os que transviaram, obedecendo a falsos princípios. Certamente que podeis, e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-se da brandura, da persuasão e não da força. O que seria pior do que a crença daqueles a quem desejam convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o melhor meio de fazer seja agir, a convicção não se impõe. É o que ele quer dizer o seguinte, que a gente tem a liberdade, a gente deve tentar mostrar a verdade, falar, divulgar, né? Mas nós não podemos obrigar com a força bruta, né? Que aí foge da brandura e dá o exemplo de Jesus, né? Jesus sempre serviu da brandura, da persuasão, mas não da força. Daí por onde que eu não acredito que ele entrou naquele templo lá e passou chicote em todo mundo, né? Os vendilhões do templo, porque não é por aí, não é com a força bruta, é com amor. Agora a gente não deve ficar quieto, né? A gente deve sempre estar divulgando, sempre procurando esclarecer, é a nossa função. Nunca exigir, obrigar a pessoa a ser diferente. Nós não podemos obrigar. Cada um é cada um. Eu acho que já deu 20 horas e 59 minutos. É hora de encerrar mesmo. Então tá. Estamos encerrando mais uma live, né, do dia de hoje, essa quinta-feira gostosa, né? Não resta outra coisa a fazer a não ser agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos assistiram durante todo o transcorrer da nossa live, porque não pensa que somos nós quem fazemos a diferença. São os espíritos que estão do nosso lado, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para que a gente aprenda um pouco mais, né? E saiba conduzir a doutrina espírita da melhor maneira possível. Então, não temos outra palavra a não ser agradecer. Agradecer, agradecer, agradecer. E pedir a Deus, a Jesus, que esteja sempre conosco, para que a gente aprenda um pouco mais, porque a vida aqui é um eterno aprendizado, é uma escola. E nós somos aqueles alunos que ainda estão lá no primeiro degrau do aprendizado. Muita paz, que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso estudo, abençoe o Odilon, abençoe o seu Maurício, o João, que não compareceu hoje, né? Para que nossas vidas, esse ano, sejam um marco na doutrina espírita. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Seja, graças a Deus.